E tá aberta a porteira dos games de novo, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai! Oi, gente! Gente, a Mari não vai participar do episódio de hoje com a gente, tá? Não vai ser hoje que vai ser o comeback das três, tá? Infelizmente, a Mari, ela apareceu pra gravação, porém a voz da Mari não apareceu pra gravação. Condições deploráveis, a gente falou, vai pra casa, vai dormir. Cara, sério, a gente chegou até a considerar aí, pô, Mari, quem sabe uma participação mais silenciosa, mas é que, sério, ela abria a boca pra falar, doía, sabe? Na gente que tava ouvindo, eu senti a dor. E aí a Mari vai descansar pra melhorar a voz, né? É isso. Exato. Faz bem. Ia ser legal a gente gravar nós três? Ia, mas também vai ser legal assim, tá? Sim. Eu acho que a gente ainda vai conseguir entregar um bom episódio, né, Nayana? Nossa responsabilidade aqui. Sim, é nossa responsabilidade, mas vai dar certo. Vai dar certo, é isso. E, gente, no episódio de hoje, a gente vai falar de videogame, mas calma que esse não é um repeteco do nosso Não Pode Falar de Webtoon sobre videogames, tá? Porque no programa de hoje, a gente vai colocar o Webtoon no centro mais uma vez e vamos falar sobre Webtoons que envolvem a temática de videogames ou que se passam dentro de videogames. Sim! Tá? Porque tem essa diferença, né, Nay? Uma coisa é uma história sobre videogames e outra coisa é uma história dentro de um game, né? Que é meio que moda, assim, essa coisa dentro do game. E tem muita história. É porque eu acho que aí já tem muito a ver com a moda de Isekai no geral, né? E aí também tem Isekai pra dentro de game. Só que, pô, você já deu uma olhada numa página de Webtoon pra ver quantos Isekais comparado com o restante dos gêneros tem? Tem Isekai pra caramba, então acontece, né? Inclusive, fica aí a recomendação, você nunca ouviu o nosso episódio sobre Isekais, vai lá ouvir que é legal, tá? Ele é velho, mas ele é bom ainda. É, ele é divertido. Bem divertido. Conduzido aí pela Nayana, foi o dia que ela explicou pra gente que todo mundo gosta de Isekai. Exato. Mesmo que você não saiba o que é. Né? Exato. Então, gente, no episódio de hoje vai ter listão, vai ter papo gamer e o que mais a gente quiser falar sobre o assunto, tá? A gente vai conversar sobre tudo isso no programa de hoje. Mas você já sabia, se você ouviu o nosso aviso de semana passada falando que não ia ter episódio, tá? A gente deu spoiler lá. E, gente, antes de começar, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para você não perder nenhuma novidade. Nai, bora começar o episódio então, sem lenga-lenga. Vamos direto ao assunto. Vai ser um papo legal, eu tô empolgada. Eu tô muito empolgada. Foi bem legal preparar o roteiro, tentar lembrar aí dos webtoons relacionados a games, né? Foi um processo legal. Você curtiu, Nai? Pensar nisso? Começar que quando surgiu a ideia, eu já mandei pra vocês no WhatsApp, tipo, se vocês quiserem eu gravo agora, porque eu tava muito disposta. E foi a gente tava mesmo. Nossa, tava muito empolgada. E foi porque, você ter uma ideia, a gente já fez esses episódios com listas maiores. Mas não tá muito grande essa lista porque eu me controlei. Porque eu olhava e falava, olha, esse é de videogame, esse é de videogame, esse é de videogame. Mas assim, as menções são extremamente, tipo, indicações pesadíssimas. Pelo menos as minhas, que eu acho que as suas também. Boa. Mas tem muitos webtoons que falam de videogame. E se passam dentro de videogames, mas as nossas indicações são meio que escolhidas a dedo, eu imagino. Pelo menos as minhas. Mais ou menos, né? Tipo assim, todos os que eu tô trazendo aqui eu gosto. Tá. Mas não vou dizer que foi selecionado a dedo. Esses foram todos os que, tipo, eu não dropei, entendeu? Quando eu tava lendo. Bom, eu conheço outros de videogame, mas eu só quis trazer os que eu realmente li um pouco mais e que eu achei interessantes. Alguns aqui eu não li tudo ainda, porque não consegui continuar lendo por questões... Não é nem que eu não li, é que não tinha disponível pra ler mais, né? Então, sempre acontece. Mas são boas premissas e vão encaixar bem no episódio. Sim. Mas você, aparentemente, escolheu de uma cesta maior. Foi mais seletiva do que eu. Foi. Teve um que eu já contei pra Mades, mas eu vou contar aqui de novo, que eu não lembrava o nome. Mas eu queria muito trazer ele, assim, eu lembrava da história, eu lembrava o que acontecia, mas eu tinha esquecido o nome, porque eu li nessas coisas de madrugada, assim, e eu esqueci o nome. E ele tá em hiatus, então ele não tem atualização. Mas ele é uma indicação muito forte pra Mades. Muito, 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 muito forte pra Mades. Que eu quero que ela leia, assim, eu, tipo, quero muito que ela leia. E é uma indicação elista, é, tipo, tudo isso junto. Eu sou a vítima. Você vai ter que ler, Mades. Não, beleza.
Beleza, a gente vai resolver isso aí. Bom, gente, o que acontece? A gente tem aqui a nossa lista, que dessa vez, apesar da gente estar falando, os webtoons que eu botei, os webtoons que a Nay botou, não é uma lista minha e da Nay, é uma lista nossa. A gente só vai se dividir depois pra cada uma falar das histórias que conhece, né? Obviamente, imagina, né? Não seria legal eu falar de uma parada que eu não faço ideia do que é. Mas a gente dividiu essa lista em 2 categorias, que é o listão de webtoons com temática de games e listão de webtoons que se passam dentro de games. Então a gente vai fazer essa distinção também para você saber mais ou menos aí qual é qual. Mas antes, a gente, como sempre, vai quebrar aquele gelo. Vamos ter aí uma conversa um pouco geral sobre a temática do episódio de hoje? Vamos. E aí eu trouxe 2 perguntas, né? Pra gente começar aqui, dar uma quebrada no gelo, introduzir o papo. Mas a questão é que, assim, jogar videogame é legal, né? Sim. Mas o que faz, Nay, ler webtoon sobre videogame ser legal? Você já parou pra pensar nisso? Não, eu tô tentando achar a resposta na minha cabeça. Eu consigo achar algum... Eu pensei em 2 coisas. Que parece que eu tô vendo alguém jogando videogame. E o outro parece que eu estou acompanhando a história do videogame. São coisas diferentes, eu não sei explicar a diferença. Sim. Mas colocando isso. Numa categoria mais geral, assim, né? Tipo, Tá. por que a gente gosta de ler webtoons sobre videogames? Ai, eu não sei, a única coisa que eu posso maneiro. começar. Então começa. Eu posso começar? Vamos desenvolver. Vamos tentar sair um pouco do primeiro pensamento. Mas assim, eu acho que já começa com uma coisa que você entende a referência. Entendeu? Sim. Eu acho que assim, ler webtoons de videogame é legal pra quem joga videogame porque você entende as referências, né? Uhum. E vão ter referências lá. Não vai ser tudo 100% mastigadinho, não vai ser tudo 100% explicado. Mas você pega as referências dos balões de tutorial, sabe? Dos itens que recuperam vida, da afinidade com os personagens, do poder, sabe? Do chefão, dos capangas, da equipe Rocket e tal. Eu acho que é muito legal você estar lendo e pegar essas referências. Sim. É uma sensação prazerosa, que é aquela sensação de tipo... eu faço parte desse clubinho, sabe? Eu entendo do que tá sendo dito aqui, Sim, né? Concordo. Eu sei. É quando você tá numa mesa de amigos, assim, é muito... diferente, não, talvez não numa mesa de amigos, assim, mas sabe uma mesa de conhecidos? Você não conhece direito as pessoas, mas aí entra um assunto que você sabe como é que é. Você entende? Estão falando de um filme que você gosta, e aí, de repente, fica muito mais fácil conversar e tal, puxar assunto. É muito diferente de você estar numa mesa e as pessoas só estão falando sobre coisas que você não conhece, que você não se interessa. Então, eu acho que, obviamente, assim, ler webtoon já é uma atividade prazerosa, né? Por si só, já é um entretenimento que a gente gosta. Mas aí, quando vem o rolê do videogame, pra gente que joga, entra naquele lugar de familiaridade. E aí é um conforto, né? De tipo, ai, que legal. Todas essas referenciazinhas aqui eu já tô pegando de cara. Agora entender a história, entender o contexto. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Sim. Isso é muito legal. Concordo. Outra coisa que eu acho que é legal é... ele ilustra aquela coisa que talvez a gente já tenha pensado, que é como seria... tipo, estar num videogame. Falando mais especificamente agora daqueles webtoons, eu não sei você, Nay, mas eu sonho com videogames, tipo... Eu também. Personagens de jogos, cenários de jogos, situações de jogos. Eu sonho com esse tipo de coisa de vez em quando e tal. É aleatório e tal, mas é divertido e é legal, porque aí você tá vendo se manifestar na sua frente em forma de história, esse tipo de coisa. É do mesmo jeito que eu acho legal ver um filme que tem essa temática, ver uma série e tal. Porque é meio que se fosse uma junção de formas de narrativa. E é muito satisfatório, isso. Mas eu acho que é isso que torna legal, sabe? Eu acho que é por isso que a gente gosta de videogame e aí ler um webtoon sobre videogame também acaba sendo uma parada interessante. Concordo com tudo. E... agora uma pergunta sobre preferência, Nayana. Tá bom. O que você tende a gostar mais? Webtoon que fala sobre games, né? Que ou os personagens gostam, eles jogam também nas horas vagas, né? Ou webtoons que se passam dentro de games. Você tem alguma preferência clara? Preferência, assim, eu me sinto muito mais feliz lendo webtoons com temáticas de videogame. Mas eu acabo lendo mais dos que se passam dentro de videogames. Mas os meus favoritos são os que têm videogame como tema. É isso. E pra você? Eu acho que quando a gente olha pra nossa lista,
Os webtoons que eu mais gosto também estão concentrados no de temática de game. Porque eu acho que... Eu não sei porquê. Talvez porque eles tem menos, né? É mais seleto. Aí talvez a gente aprecie mais, né? Tipo, eu aprendo a apreciar mais eles porque não são tantos. Exato. Mas eu não sei se é porque eu acho eles mais legais ou se é realmente pela escassez, assim, né? Comparado com a outra categoria, né? Eu acho que também pra você fazer um webtoon que envolve videogame, mas não que necessariamente se passa... Você tem que curtir muito games, porque você vai trazer referência de um outro lugar, né? Não é na construção do mundo, mas às vezes nas piadas internas, nos hábitos, às vezes é o personagem que gosta muito. E aí você vê os hobbies, os hábitos dele do dia a dia são parecidos com você que também gosta de jogar e tal. Então, às vezes eu acho que pode abordar de uma maneira um pouco diferente, assim. Mas eu também gosto bastante dos que se passam dentro de videogames. Acho que se você conseguir trazer uma premissa interessante pra ali, eu acho que ele pode ser bem interessante também. Às vezes pode cair um pouco no clichê. Mais do mesmo do Isekai, né? Então... Mas, se for, às vezes, um clichê bem feito é bom também. Então tá tudo bem. É porque é engraçado, porque o que a gente tá falando o webtoon que se passa dentro do videogame, ele é um gênero, né? Ele é um Isekai. Isso. E o webtoon de temática, ele não especifica um gênero. Não, então, pode ser tipo o terror. O videogame está presente. Exato. Romance. Então, mas tem o isekai de terror também. Mas o que eu quero dizer é que... tipo, por exemplo, tem alguns aqui da nossa lista que são romance, com temática de videogames. Que são romance. Tem outros que não são. Isso. Que não são. É isso. Tem um que é categorizado como esporte. Mas é o que eu tô falando, que no de Isekai tem também. Porque o How to Survive é um terror. É verdade. Tem outros que são romance. É verdade. Só o que eu tô querendo dizer é que tem... Como não é tipo Isekai, não fixa, no que é temática de videogame, não fixa um gênero, mesmo que tenha mais de um, eu acho que ele deixa mais amplo. Tipo, acho que pode variar um pouco mais a trama no geral, não o gênero, mas a trama, entendeu? Porque não é aquele coisa, entrei num videogame, estou tentando sobreviver, estou tentando sair do jogo, estou tentando, sabe? É como se você não ficasse preso no universo do jogo. Você tem o universo do jogo e o universo da pessoa que tá vivendo. Então você tem muitas possibilidades. Aí eu acho que tem essa coisa de interessante também. A gente tem mais espaço pra ser surpreendido, porque ele não é um plot que vai limitar necessariamente a narrativa da história, que você já vai prever pra onde que ele vai, né? Sim. Pode ser mais aberto nesse sentido. Gostei. Mas legal. Gostei dessa percepção. Nai, já deu uma introduzida aqui. Bora pra nossa lista? Ai, vamos. Tô animada. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o listão de webtoons que se passam dentro de games. Beleza? Vamos lá. Sim! O primeiro que eu vou trazer aqui é um que é unanimidade. Eu, Mari e Nai lemos ou já lemos alguma coisa, conhecemos a história. Ele veio aqui para um Batalha de Descobertas. Ele ganhou o Batalha de Descobertas do ano passado, tá? Temos um campeão aqui na lista. É verdade. Que é o How to Survive as a Maid in a Horror Game, tá? Como sobreviver como uma empregada em um jogo de horror, um jogo de terror, tá? Cara, eu não vou entrar muito no detalhe, assim, detalhar muito a história. A gente já tem episódios falando sobre ele, mas assim... Gente, é uma história de terror. A pessoa acabou assumindo aí o papel de uma empregada dentro de um jogo de terror. Ele se passa num cenário mais clássico, né? De reinos, castelos e tal. E aí, o senhor da casa, que não é um senhor velho, né? Ele é tipo, é o jovem mestre. O jovem mestre da casa... ele é um demônio, ele é possuído pelo demônio. E a protagonista sabe porque ela estava jogando esse jogo antes de entrar nele. E ela não estava conseguindo passar da primeira fase, né? E aí o lance do jogo é justamente isso. Você tem que fazer o seu trabalho do dia a dia e tomar cuidado para você não ser morta pelo jovem mestre. Cara, ele é um webtoon bem legal, assim, bem divertido, que ele tem esses momentos de terror. É até engraçado eu falar que ele é divertido, mas é que ele tem esses momentos de terror. Sim. Mas ele tem os momentos de... comédia bem engraçados, assim, que é justamente ela interagindo com essas interfaces e essas dinâmicas de videogame. Eu acho muito legal. Muito legal. E a arte é maravilhosa. A arte é bem bonita também.
Tem uns painéis horripilantes maravilhosos. É bem legal. E ele é unânime porque a Mari não tá aqui, mas foi lido por nós três. A gente já comentou entre a gente, assim, sobre ele. A gente vive comentando. A Mari adora ele. A gente gosta muito dele. A Mari gosta muito dele. Acho que foi um dos primeiros webtoons, assim, que a Mari parou tudo pra chegar e falar, gente, eu quero ler mais. Onde é que eu leio mais? Exato! E aí, ela tava lendo num lugar que tinha mais capítulo do que a gente tava lendo. E a gente falou, Mari, infelizmente, assim... Você tá melhor que a gente. Eu nem sabia que eu já podia ler, por exemplo, esses capítulos aqui, então... Infelizmente, eu não vou saber te indicar onde tem mais. E ela ficou maluca. Ela, não, eu quero mais e tal. Então, ela gosta bastante dessa história. Se ela tivesse aqui, eu tenho certeza que ela endossaria bastante essa história, tá? Bom. Sua vez, Nai. Eu vou começar de baixo pra cima da minha lista. Tá bom. O meu que eu tô indicando agora se chama The Strongest Florist, que é o florista mais forte. Uhum. Que é a história desse cara que é gigantão, assim, todo forte, todo com cara de bravo e tudo mais. E aí, ele só quer jogar videogame. E aí, ele compra, sabe aquelas cápsulas que tem bastante nesses webtoons, que você meio que é a realidade virtual e você é transportado pro videogame? Sim. E aí, ele é transportado pro videogame. E o objetivo dele no jogo é ser florista, porque ele quer ter uma floricultura. Ai, meu Deus. E aí ele é conhecer todas as flores do jogo e tudo mais, só que ele tem aquela cara de amarrado e ele é extremamente forte, então as pessoas têm medo dele. Só que ele é um ursinho carinhoso, então é muito bonitinho de ver, porque ele é muito forte, porque ele acha flores raras, ele acha plantas raras, e aí ele vai fazendo amizades no meio do caminho, mas... ele só quer vender flor, assim, então, tipo, a capa é ele num campo, assim, de margarida, segurando um monte de flor, sendo super forte e musculoso. Que bonitinho. É muito bonitinho. E é muito fofo, assim. Não, muito legal, né? Ele num campo de margarida, segurando um monte de flor, sendo super forte e musculoso. Coisas um pouco difíceis de se imaginar, assim, juntas, mas... Ele entra na categoria de ação. E é muito fofinho, e vale a pena, porque o contraste dele querendo vender flores sendo super cara de amarrado é muito fofo. Vale muito a pena. E na vida real ele também tem cara de amarrado, assim, só que ele só quer vender flor e o pai dele não deixa. É um rolê assim, sabe? É muito bom. Muito legal. Nossa, que divertido. É muito divertido. Bom, a próxima indicação aqui é um webtoon que a Nai também conhece, né? E é o I Fell into a Reverse Harem Game. Tá? Então é mais um isekai aí, harem reverso, porém é um jogo harem reverso, né? Cara, esse webtoon, assim, ele é mais 18, tá, gente? Então fica aí o aviso, né? Se você não é mais 18, se você não gosta e tal, provavelmente esse webtoon não vai ser pra você, mas eu acho ele mó legal. Inclusive, estou começando a retomar a leitura, porque eu deixei acumulando por meses capítulos. Eu acho que eu parei também. Tô um pouco confusa ainda, né? Tô um pouco confusa. A gente já teve discussões sérias, eu e a Made, sobre tal personagem e tal personagem, assim, de áudios e áudios. No WhatsApp. Áudios e áudios. Eu acho ele um webtoon muito viciante, assim. Eu lembro quando eu comecei a ler, viciei muito. Só que aí esfriou muito, porque muito tempo de hiatos. E depois que ele voltou de hiatos, eu não necessariamente já quis retomar, porque você começa a ler, e aí um capítulo por semana de novo, sabe? Eu geralmente, quando eu sou obrigada a passar por um hiatus, porque o webtoon está em hiatus, eu tendo a expandir esse hiatus pra eu não sofrer tanto depois, pra quando eu for ler eu ter vários episódios. E eu já tô nesse lugar de ter vários episódios, só que aí agora eu tô sofrendo de não lembrar exatamente de como é que as coisas estavam antes. A gente vai ter que reler do começo pra juntar tudo, às vezes eu tenho que fazer isso. Eu não sei se eu vou querer reler do começo, porque daí eu tenho preguiça, é muito difícil, a minha vida é muito difícil, tá? Então eu tô ponderando ainda o que eu vou fazer. Mas eu queria falar que se você começar a ler ele agora, você tem bastante capítulo pra ler. Sim. E é realmente uma história bem viciante, assim, dentro desse contexto, né, mais 18 e tal. Mas é a história dessa mulher que ela entrou no corpo de outra, né, e essa outra é uma princesa e tal, e ela meio que tem uma personalidade desprezível, ela faz o que ela quer, e ela é praticamente uma ninfomaníaca, assim, então ela, né, sai pegando todo mundo, e pai, 3 homens de uma vez, e loucura. E ela é meio desprezível, né? Só que a pessoa que assumiu o corpo dela não é, então todo mundo acaba reparando, mas ela tá muito estranha, ela tá muito diferente e tal. E aí no jogo, ela é
a antagonista, né? Tipo, ela não é uma mocinha no jogo, né? Não é. Só que algumas coisas estranhas começam a acontecer no jogo, porque a personagem que é a mocinha tá começando a se comportar de uma maneira muito estranha. Então é como se os papéis tivessem se invertido. Agora ela é uma personagem boa e a personagem que era pra ser mocinha é uma pessoa desprezível, sabe? Então os papéis estão começando a virar. É o clássico do Isekai, só que versão game, né? Sim. E eu acho bem legal. Se você for ler esse webtoon no Tapas, pelo menos no começo, que foi onde eu dei uma conferida, assim, eu não sei se conseguiram manter esse padrão pra tudo, mas você vai ver os menus interativos do jogo em formato de animação, assim, as coisas se mexendo e tal. E eu achei isso bem interessante. Tem algumas referências legais de jogos também pra você, né, se sentir em casa, né? Exato. Eu acho um webtoon massa, assim, premissa interessante, mas é isso, ficar atento à classificação indicativa, beleza? Exato. O meu próximo, eu falei recentemente dele, e se chama, acho que foi falar uns 2 episódios atrás, se foi muito, que é o Global Examination. Ele é um BL chinês, que ele se passa, as pessoas estão presas nesse videogame, é meio que um escape the room, que eles têm que resolver coisas pra sair da fase do jogo, senão elas morrem, e eles chamam de examination, e é muito legal, porque tem essa pegada mais thriller, mas ao mesmo tempo, como é um escape the room, eles têm que resolver coisas e entender coisas na sala que eles estão presos, é muito legal. Tem as pessoas que são examinadores, que ficam vendo se eles estão fazendo coisas certas, coisas legais, coisas ilegais dentro do jogo, mas não tem um grande sistema, mas não tem o sistema que aparece só pro protagonista, sabe? Diferente de outros que eu vou indicar e de outros também que a gente vai acabar conversando sobre, ele aparece pra todo mundo do webtoon, não é só pra o personagem principal, o que é muito legal, porque tá todo mundo no jogo. E o nome é Global Examination. Acho que tem uns 80 capítulos. Leiam, vale a pena. Boa. E é BL. Tem romance, mais ou menos, mas é um enemies to lovers no meio do caminho. Bom, próximo da lista é Surviving in a Harem, né? Sobrevivendo em um harem. E, mano, eu não sei o que vocês imaginam, porque o último que eu trouxe também era mas não é o que vocês imaginam. Não é absolutamente nada Você já ouviu falar desse, Nai? Não conheço. Tá bom. Você não está preparada, tá? Ninguém está preparado. Esse aqui é um webtoon que ele tá sempre na gaveta pra eu trazer um dia no Batalha de Descobertas. Porque ele é o nível de aleatoriedade e loucura que eu sei que a Mariana acharia fascinante, tá? Porém, eu nunca trouxe. Tá. Essa é uma história de um boxeador que brigou com a sua esposa, com a sua noiva, ou sua namorada, não sei. Ele tinha um relacionamento com uma mulher e ele brigou com ela. E aí eles terminaram. E quando eles terminaram, ele acabou entrando pra dentro de um jogo. Maravilhoso. Tá? E no jogo, ele é tipo uma menininha do ensino médio. Muito bom! E aí ele é uma menina do ensino médio e o jogo passa instruções pra ele de, você precisa, tipo, você tá dentro de um jogo e tal, papapá. E aí, assim, gente, eu vou falar uma parada porque só vai fazer sentido em inglês, tá? Mas ele fala que, tipo, no jogo tem vários caras, né? Tá. E ele precisa dar em cima dos caras. Ele precisa, né, hit. Hit! Eu peguei o trocadilho. Exato. E o cara é um boxeador, né? No inglês, o hit, ele também pode ser o dar em cima, pode ser usado para uma expressão de dar em cima, mas ele pode ser bater, né, também. Hit de bater. Famoso hit me baby one more time, né? E aí, ele vê isso e ele pensa, beleza. Só socar geral. Eu tenho que sair na mão. Maravilhoso. Eu tenho que sair na mão com essa galera e tal, né? E aí, vem os caras interessados neles, e aí é bem... Ele faz bastante piada com os clichês, né? Daí tem o príncipe encantado do cavalo branco, o outro
o outro que provoca, mas no fundo gosta dela, o outro que é o nerd super quietinho. Tem todos os estereótipos, assim, diferentes tropes, né? Todos lindos e super interessados nela. E ela é um boxeador, é um homem, tipo, que não tem interesse em outros homens. Então, acho que o legal é que, assim, apesar da proposta, o nome ser Surviving in a Harem, né? É tipo, essa história não é um harém, essa história não é um BL, ela é uma loucura, é uma grande loucura. Maravilhoso! Porque o cara não tem interesse em outros homens, mas ele, tipo, só quer sair do jogo pra ele poder voltar e reatar com a mulher que ele ama, sabe? E aí a mãe tem uma paradas muito aleatória, assim, porque ele começa querendo bater em todo mundo, aí depois ele descobre que ele tá num jogo de namoro e que, na verdade, ele tem que namorar com eles, ele começa a ficar maluco, não quero. Eu só sei que tem umas cenas muito aleatórias, tipo, ele indo pra escola de javali, sabe? Que aparece um javali selvagem, Deus, e aí começa a atacar as pessoas, e aí ele vai lá e salva os protagonistas do javali, daí ele doma o javali, daí começa a ir de javali pra escola todo dia. Então imaginem uma menina do ensino médio de saia, cara de maluca, indo de javali pro colégio, tá ligado? Maravilhoso. É uma história muito louca. Eu nunca li muito, porque eu também não consegui achar mais capítulos pra ler, assim. Eu só sei que ela é uma grande, grande loucura, e com certeza ela não é o que você imagina quando você começa a ler. Não é. É muito batalha de descoberta. É muito tipo de conteúdo de batalha de descoberta. Demais. É muito. Por isso que ela tava sempre na gaveta, que eu pensei, gente, o dia que eu precisar, eu sei que ela tá aqui. É só eu reler, repensar como é que eu vou contar essa história, porque eu sei que vai dar certo, sabe? Vai. A Mari vai. É o tipo de conteúdo da Mari. Aham. Vamos lá. Esse eu acabei falando há muito tempo atrás. Eu acho que eu parei de falar dele, mas é o da Penelope. O nome é Villains Are Destined to Die. Então a vilã está destinada a morrer. E é a história dessa menina que assume o corpo dessa vilã no videogame. E na história do videogame, que ela jogava também, só que ela assume, na verdade, no modo hardcore, que ela nunca conseguiu ficar viva. Então, ela nunca conseguiu, na vida real, conseguir completar esse jogo. E ela assume o corpo da Penelope, que é a vilã, que toda vez que é como se fosse um harém reverso também. E toda vez que tem algum personagem chega no 0%, ela morre. Esse personagem mata ela. Só que ninguém, como ela é vilã, então ela tem que ficar fazendo todo mundo não chegar no 0. Só que quando ela começa, tipo, ela tem 2 irmãos. Uns 2 irmãos estão com 10%. O príncipe tá com 6%. Sabe? É tipo um número baixíssimo e qualquer merda que ela faz já cai o número. Então ela vai subindo e aí acaba virando um romance com algum dos personagens, obviamente não é com os irmãos, tá, gente? É sensato. Mas, assim, ela é muito boa, a história é muito legal e ela é muito, muito sábia no que ela faz, porque tem um momento da história que ela é filha adotada na história e tem um momento no jogo que aparece a filha de verdade. E é nesse momento que ela sabe que o jogo vai acabar pra ela, que ela vai morrer, então ela tem que fazer tudo... alguém gosta dela antes disso, sabe? E vai escalonando, e é legal ver nos comentários, porque cada hora alguém tá shippando ela com um dos outros personagens diferentes, e que vai subindo a porcentagem. E quando desce a porcentagem, e o sistema, né, que eu chamo de sistema, né? E o jogo aparece só pra ela. Então ele dá opções assim, do tipo, você quer ver a porcentagem de quanto tal cara tá com você? Você tem que pagar tantos mil em dinheiro. Então no jogo, na vida, ela também tem que ficar conseguindo dinheiro. E ela só conseguir ver a porcentagem se ela tá encostando em algum deles. Sabe? Então vai escalonando, assim, vai dificultando, que é o super modo hardcore. Mas vale muito a pena, porque eu gosto, porque é uma ascensão inteligente da pessoa no jogo, sabe? Tipo, o sistema obriga muito ela a manter... Você fica toda hora sabendo que é um videogame. Porque não sei se você tem isso, mas tem vezes que a pessoa entra dentro e meio que você esquece que era um videogame. Você esquece que... sim. Sabe? E eles não abandonam essa de que é um videogame, porque o tempo todo, ela tem que fazer coisas de videogame. Tem quests, ela recebe quests, e ela vai receber recompensa pelas quests. É muito legal. Pra mim, esses casos, assim, é o famoso quem escreve a história esqueceu o plot. Exato! Sabe? A pessoa introduz uma coisa e depois ela ignora, decide focar só no romance, ignora.
E aí esquece de referenciar coisas que ela mesma construiu naquele mundo lá desde o começo. Então, esse é o clássico. Quando isso acontece, Exato. Geralmente é isso, né? É isso. Você entra dentro da história, você continua, mas você sabe que alguma coisa foi deixada pra trás no meio do caminho. Sim. Pô, esse aí é um que eu tinha vontade de ler, porque você já falou dele algumas vezes. Sim. Me parece ser interessante. Eu tinha que ir atrás pra ler. Você vai gostar dele. Mas não é minha indicação ainda. Só pra dizer que não é minha indicação ainda, Nayana, tá? Tá bom. Saiba. Tá bom. Tá bom. Gente, o outro que eu vou trazer agora, ele é o webtoon que eu queria trazer no próximo Batalha de Descobertas. E aí eu considerei muito se eu ia botar ele na lista ou não, mas é porque ele faz muito parte desse episódio e eu acho uma história interessante, então eu tô abrindo mão. Porém, a Mari não tá aqui hoje, então talvez eu não abra mão. Win-win situation. Win-win situation, né? É um webtoon novo da Naver Webtoon, então se você entrar lá no app lá internacional, em inglês, você vai ver que ele ainda tem poucos capítulos, tal, que ele foi lançado tem pouco tempo, e o nome dessa história é My Virtual God is a Teenage Girl, né? Meu Deus virtual é uma garota adolescente, né? E, cara, eu comecei a ler, e, Nayana, eu comecei a rir, eu comecei a me divertir, porque é uma história, ele tem uma coisa interessante, que a história é meio macabra, tá? Tá. Porque na história, você tá acompanhando um personagem de videogame que ele é uma pessoa perfeita, sabe? O cara é bonito, ele é inteligente, ele é rico, ele tem tudo. Mas ele é azarado. Dó. Tudo tá errado na vida dele. Entendeu? Ele tá andando, passa alguém, derruba, cai água suja, sabe? Água suja de esfregão cai em cima dele. Nossa, né? dó. Aí ele tá andando, tropeça num negócio, pá, faz não sei o quê. O cara volta pra casa todo arrebentado. E isso é uma coisa que ele passa desde criança. E não é uma coisa normal das outras pessoas ao redor dele. É só dele. Tanto que, tipo, tem alguns flashbacks dele criança. Tipo, mãe, por que eu sou tão azarado? Por que tudo dá errado pra mim e tal, né? E mesmo ele passando por tudo de ruim, ele ainda é visto como um cara incrível e todo mundo adora ele. Todo mundo, né, se apaixona por ele e tal, coisas assim. Então ele segue, é como se ele fosse um protagonista, mas ele é todo fodido, assim, tá tudo errado na vida dele. Mas sem perder a pose de protagonista. É estranho, sabe? Você sente que tem alguma coisa estranha. Tá. Até que um dia ele decide que, tipo, ele vai dar uma guinada na vida dele e que as coisas vão começar a dar certo. Ele realmente começa... tudo começa a dar certo, aí ele se casa, aí ele tem um filho, aí ele vira muito bem sucedido, vira milionário. Na verdade, ele não é de família rica, tá? Eu me enganei. Ele não é de família rica. Mas ele é muito inteligente e ele fica muito rico depois. Tá. E ele tá morando numa cobertura e tal. E aí ele começa a ficar pensando, nossa, né? Teve um momento da minha vida que tava dando tudo errado, mas agora tá tudo legal, né? Tipo, tá tudo dando certo, minha vida é incrível. Ele tá, tipo, de roupão, olhando a vista da cobertura dele, com a esposa e o filho dele estão dormindo ali. Ele tá, tipo, refletindo sobre a vida. E aí, do nada, abre uma tela com a cabeça de uma menina. Tadinho. E aí ele consegue ouvir o que essa pessoa tá falando, e a pessoa, tipo, tá como se eu estivesse falando com ele, né? E falando meio, tipo, nossa, eu passei tanto tempo sem jogar, olha só o que aconteceu, né? E aí ele começa a entender que ele é o protagonista de um jogo e que ele é controlado por aquela menina. Putz. E Nayana, ai, meu Deus, o nome desse jogo é The Peoples. Ai, The Sims! Muito bom! Então pensa, sabe no The Sims quando você fica um tempo sem jogar e os Sims evoluem? Sim. E aí quando ela olha é tipo, ai, nossa, mas que sem graça, você tá, tipo, né, com a vida boa. E aí ela vai e reinicia o jogo e ele volta pra escola. Que premissa maravilhosa de jogo. Mas ele volta pra escola sem esquecer, tipo, que ele voltou no tempo. Então ele sabe. Ele ainda tem as memórias. E agora ele tá querendo recuperar. Porque pensa, e agora ele quer recuperar a esposa dele, o filho dele, a vida dele, né? Sim, a liberdade dele. Então ele voltou a ser adolescente, porém com aquela mesma mentalidade. E aí, como agora ele consegue ver e ouvir a menina... ele começa a entender que ela sofre bullying e aí ela desconta o bullying que ela sofre no colégio nele. Então ela é que faz dar tudo errado na vida dele. Por isso que, tipo, ele é lindo, ele é perfeito, ele é tudo, mas ele só
se fode todo dia. Todo dia ele sofre uns 5 acidentes diferentes, tá ligado? No jogo. Porque ela quer desestressar, entendeu? E aí, quando ele começa a perceber isso, ele tenta fazer um mind games pra tentar convencer ela a não fazer isso com ele. Porém, ela não consegue ouvir ele falando. Então, ele tem que tentar se comunicar de outras maneiras, assim, né? E é mó engraçado, porque ele começa com as ações dele, tipo, ele começa a sofrer bullying, coisas começam a acontecer, e ele começa a revidar, meio que pra comunicar pra ela, tipo, se as pessoas estão fazendo coisa errada com você, você revida, né? E aí ela realmente começa a ver ele agindo, e ela fica, né, eu posso revidar e tal. E aí você tá todo numa cena, caralho, isso aqui vai evoluir, talvez ser da hora. Aí corta pro dia seguinte, a mina abre o jogo com a cara toda arrebentada. Ela foi revidar e ela se fudeu toda. Cara, então assim, a história ela tem esses twists macabros, a menina, né, tipo, às vezes é retratada de uma maneira completamente bizarra, o cara também. Só que eu achei muito legal, ainda mais quando eu vi o The Peoples, mano, eu soltei uma gargalhada tão alta. Nossa, é muito bom. Eu não sei de quem eu tô com mais dó, se é dele ou dela. Eu tô com dó dos dois, assim. Ai, que foda, dó. porque tu vê que ela é uma pessoa traumatizada. E, sinceramente, na cabeça dela ele é um videogame, sabe? Tipo, na cabeça dela ele não é real, né? É tipo você falar que quando você tá jogando GTA, você não atropela as pessoas, não mata, porque, ai meu Deus, vai que são pessoas reais, que essa pessoa sabe? tá sentindo. Exato. É tipo eu falar que no Red Dead Redemption eu não amarro as pessoas com laço e jogo no rio pra ver se boia, sabe? E pra ver quanto tempo a pessoa fica viva. Eu faço isso. Porque é um videogame, né? Então, é bizarro. E ao mesmo tempo, pô, ele é uma pessoa real e você consegue ver o sofrimento, e, né? E você consegue entrar na cabeça dele e ver como é que ele tá se sentindo em relação àquilo. Então, é uma história complexa nesse sentido. Bem interessante a premissa. E, putz, Nai, eu recomendo, tá? Se você quiser ler uma história aí do começo, quiser entrar nessa jornada, recomendo. Tá bem divertido. Eu vou ler. E macabro. Eu gostei. Eu abri ele aqui, eu gostei. Eu gostei da cara dele. E ele tem batalha de descobertas, né? Ele tem potencial pra batalha de descobertas. Tem muito. Então... Quando aparece o The People, eu vi o logo. Eu já consigo imaginar o momento de eu revelando pra Mariana durante o episódio. E o nome do jogo é The People. Ela vai amar, porque ela gosta muito de The Sims. Ela gosta muito de The Sims. Ela vai amar muito. Ó, Nayana, você tem uma vantagem. Você já sabe qual vai ser meu próximo batalha de descobertas, então você já sabe como counterar, entendeu? Vou dar um contra-ataque. Uma competição de peso, altura, né? Vixe. Tipo assim, eu vou levar uma parada que faz referenciar o que a Mariana goste. Você também tem que fazer isso, pra não ficar confusa, sabe? Pra gente manter o nosso padrão de sempre ser alguma coisa parecida também. O motivo da escolha. Concordo. O clássico. Minha vez? Vai lá pro seu último dessa categoria, né? É o momento da indicação. Ai, meu Deus. É o momento da indicação. Por isso que você deixou por último. Por isso que você fala, vou fazer de cima pra baixo. Exato. De baixo pra cima, quer dizer. Exatamente. Olha só. Esse webtoon eu li, igual, acho que eu já falei, eu li de madrugada, eu esqueci o nome. E pro episódio de hoje, eu juro, eu acho que eu fiquei uns 30 minutos caçando o nome desse webtoon, assim. Eu fui no histórico pra ver se eu achava, mas faz muito tempo que eu li. Eu li antes de ir pro Brasil, então faz muitos meses já. E eu digitei palavras-chave, assim, eu fui no Reddit e fiquei lendo comentários de pessoas pra ver, sabe, jogava o nome, jogava nas imagens do Google pra ver se aparecia. E eu achei. Eu fiquei tão feliz de ter achado. Eu achei em algum post aleatório do Pinterest, sabe? Essas coisas maravilhosas que as pessoas fazem. E o nome é Dreadful Night. Eu já comentei muito por cima com a Maids, mas assim, eu sempre, como eu tinha deletado ele o nome, eu nunca fui com tanta ênfase na minha indicação. Mas a história é esse menino que tá preso nesse jogo. E ele sabe que ele tá preso no jogo. E é um jogo de terror. E ele tem que... É um jogo de terror e as pessoas morrem. Sabe, tipo, jogo de terror que as pessoas vão morrendo ao longo do jogo, se você não acha o resultado? É meio que roguelike também. Se ele morre, ele volta do começo. Só que ele tá preso no jogo, é um jogo de terror, e ele sabe momentos que você tem que salvar o jogo, sabe? Tipo, quando ele coloca a fita, o jogo salva o point, salva isso que ele fez.
Só que tem... É como se a história do jogo, ele e mais 4 amigos vão passar uma férias nessa casa de campo e aparece um serial killer. E esse serial killer vai matando 1 a 1. E ele é sempre o último. Pô, tem uma história que é bem... Tem um jogo que é bem assim, né? Eu não lembro o nome agora. Mas é um que também é uma galera, eles vão passar férias na floresta. Tipo E aí, isso. tipo, depois eles se dividem em grupos. E é um daqueles jogos mesmo. Que tem muito quick time event que você tem que fazer. Exatamente. E aí, se você erra, faz a escolha errada, as pessoas vão morrendo. Exatamente. E a tua ideia é não deixar todo mundo morrer. É tipo isso, só cara, que é muito esse jogo. Eu não lembro o nome dele. Eu acho que quem conhece esse jogo, tá ouvindo isso agora, tá gritando, né? É o jogo tal. Beleza, é esse aí mesmo, só que eu não tô lembrando do nome. Que tem até algumas pessoas, alguns personagens são baseados em, tipo, atores, pessoas famosas reais. Assim, as pessoas... e tal. E é o tipo de ideia merda, né? Vamos passar as férias numa casa mal assombrada na floresta, que não tem comunicação, não tem internet, tem porra nenhuma, segurança nenhuma, não tem nada num raio de 10 quilômetros, sabe? É tipo isso. E aí são ele é um jogador e os outros são NPCs. Então, tipo, ele meio que os NPCs sempre falam as mesmas coisas, eles sempre fazem as mesmas coisas, então... Ele meio que tem que agir sozinho pra tentar sair do jogo, só que ele não consegue porque os caras estão presos sempre falando a mesma coisa, os amigos que não são amigos, né, eles sabem que são jogadores, e que são NPCs, na verdade, e tem um momento que é, tipo, no 3º capítulo, que um NPC lembra de tudo. E aí, ali o Webtoon que fica tipo, uou! Porque... Aí a coisa anda. Mas, assim, é muito suspense, porque o serial killer dá muito medo. Ele é, tipo, tem um saco de batata na cabeça, assim, dá mó medo. E ele mata, é meio gore. Às vezes você vê ele matando os caras, assim, você sabe como as pessoas morreram. Mas... E é BL. Então, em algum momento, começa a ter um romance entre ele e esse NPC que começam a lembrar as coisas... Mas é muito bom. Eu não consigo explicar. E é de terror. E, tipo, parece que é romance, mas é de terror. Porque você fica tensa, assim. Porque ele fala assim, agora no jogo acontece tal coisa. E não acontece tal coisa. É tipo, agora no jogo tal pessoa vai morrer. E tal pessoa não morre. Então você fica tipo, caralho, você é o próximo. Porque você torce muito pra ele. Porque ele tá preso... tipo, acho que ele já jogou umas 200 vezes, assim, sabe? A vida dele tá presa no jogo. Dá muita dó. E ele tá, tipo, com muita raiva. E ele é muito legal, o design dele é muito legal. Não do personagem principal, do jogo também. Mas ele tem cabelo verde, tem vezes que ele usa Maria Chiquinha. É muito bom. E Mates, assim, ó, só tem uma temporada. Leia. É muito seu tipo de conteúdo. Você vai gostar muito, 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 muito. Muito. Tá bom. Ele tá no Lesin, mas é isso. Beleza. Você fez o apelo, eu vou... Muito, assim, A gente vai se falando, Nayana. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu tenho que ser difícil, gente. Eu tenho que ser difícil. A Nayana, ela tem um refém meu ainda. Eu não sou uma melhor referência pra isso, sabe? Então, por isso que eu não posso ser fácil demais nesses momentos com ela, entendeu? Não, eu te entendo. Eu não posso pedir se eu não faço. É foda. Nai, vamos para a nossa próxima categoria, então? Vamos. Agora a gente vai falar sobre webtoons que envolvem games, mas que não giram em torno de alguém que entrou dentro de um videogame. Geralmente, a temática de games está presente ali, geralmente porque as pessoas jogam ou porque elas gostam, né? Ela tá presente, mas ela não é o universo, certo? Cara, vamos começar com um webtoon da casa, que já apareceu aqui em tantos episódios. E que faz tempo que ele não aparece, porque, né, a gente tá aqui passando por uma situação difícil, que a gente até tem atualizações, vamos já comentar, que é o Let's Play, né? O Let's Play que parou aí, eu acho que na sua 3ª temporada, e tá aguardando a voltar à 4ª, porque a Mong, que é a autora... Ela tá esperando o contrato dela com a Naver Webtoon acabar pra ela poder voltar a publicar a história em outro lugar, tá? E é até engraçado, porque ontem à noite ela fez um post no próprio aplicativo Webtoon, tem uma parte lá pra galera, pros autores postarem no mural, coisas, né? Relacionados
ao andamento da história, é um jeito deles se comunicarem com a galera. E ela nunca tinha explicitamente falado o motivo do hiatus, ela só dizia que ela não podia, que ela tinha que esperar pra poder voltar a publicar. A gente imaginava que fosse isso, a gente até já falou sobre isso em outros episódios, mas essa foi a primeira vez que ela falou em palavras, especificamente, não posso postar porque eu ainda estou em contrato com a Naver e eu só posso voltar a postar os episódios depois que o meu contrato acabar. E ela falou, o meu contrato expira em setembro de 2025. Eu tenho um NDA, né? Tipo, tinha um NDA que me impedia de discutir essas coisas no passado, mas parece que o Webtoon, ele começou a, permitir que as pessoas falassem um pouco mais abertamente sobre algumas coisas relacionadas a isso. Não permite ela publicar, mas permite ela, pelo menos, falar o que é, né? E aí, por isso que ela tá citando isso aqui, né? Mas ela reforçou aí que a temporada 4 vai voltar. E também anunciou que a temporada 3... não, desculpa. Ela avisou que o 5º livro físico vai ser publicado, tá? E que a galera pode adquirir aí por meio do... Exato. Continuar essas por meio do publicações financiamento impressas. Coletivo. Exato. Então, se a galera quiser acompanhar aí, tá aí. Então é isso, temos data, setembro de 2025. Vem com GTA... Expectativa. Mas sabe uma coisa que eu tô querendo Let's Play? O joguinho. O joguinho. Cadê o joguinho? Notícias de joguinhos. Eles estão desenvolvendo notícias sobre o joguinho, não temos, mas a página da Steam tá lá, né? A coisa tá acontecendo. Tá indo. Né? Só que ainda não temos. Depois eu tenho que ir atrás de atualizações mais específicas da página do jogo pra ver se tem algo, mas não tem. Mas assim, estamos falando de muita coisa menos do Webtoon. É porque a gente já falou tanto que eu não sei o que dizer. É a história de uma menina que gosta de videogames e trabalha fazendo videogames e um influencer que é streamer, que é youtuber de games, que joga o jogo dela e odeia. É isso. Né? E aí vira outras coisas. Só que ele odeia porque ele jogou errado, né? Ele odiou porque ele jogou errado. E aí, sem querer, ele inicia uma onda de hate pra cima dela. Porque ele falou que o jogo é ruim, daí foi todo mundo avaliar mal o trabalho dela, e isso afetou ela, a vida dela e tal. E aí, logo depois, ela descobre que esse cara, que ela era fã, que ela acompanhava há muito tempo, que ela adorava os vídeos dele, é vizinho de porta dela. É o novo vizinho dela. Só que é muito complexo falar da história, que ela é muito longa e ela vai muito além disso, né? Ela fala sobre muitas outras coisas e tal. A gente tem vários episódios sobre Let's Play. Tem, gente, vai ouvir aí. Se quiser, vai ouvir, né? Eu acho que é uma história interessante e é um slow burn, é pra quem gosta de slow burn. Eu acho que pra quem não gosta, não recomendo, porque, né? Você vai até se enganar ali no meio da história, achar que é uma coisa, não é. Mas eu, particularmente, como eu gosto bastante de slow burn, eu curto, assim. Eu tomar o meu tempo pra desenvolver bem as coisas e tal. E eu acho que é pra alguém que gosta também de histórias que não se passem simplesmente só no núcleo principal, que explorem outros personagens, porque tem capítulos aí que, né, a Sam, que é a personagem principal, nem aparece, então acho que você tem que estar preparado pra isso também. Se você não curte muito isso, você gosta de ficar só mais ali focado no núcleo principal, aí talvez também você não curta tanto, né? Exato. Não seja esse tipo de conteúdo. Exato. E tem bastante coisa de game. Tem momentos que eles vão jogar, daí aparecem cenas deles jogando, acho mó legal. Acho mó divertido, adoro. E ele jogando RPG. É tão bonitinho. Eles jogam RPG de mesa também, e jogam RPG online, e tem um monte de referência, tem personagens icônicos de games que são referenciados por meio de outros personagens, então é mó legal. Concordo. E, posso ir pro meu? Pode, ué. Tá bom. O meu, que na verdade é nosso, ele é... é nosso. Comunismo, né? Comunismo nessa sessão. Ele é um ganhador de Batalha de Descobertas também. Temos aqui, ó, nome de peso. Se chama, numa tradução livre, tá? Porque ele ainda não tá oficialmente licenciado. É Neighbor Guild Member. Então, assim, é tipo o membro da guilda que é o meu vizinho. A história é maravilhosa, se você não leu, leia. Se você já jogou jogos de videogame tipo Ragnarok, Gumball, essas coisas assim, não é Gumball. Gumball é o desenho. É o da bomba, Mariana adora. A Mariana jogava muito jogo. Da bomba? Que você jogava bomba na pessoa, assim, fazia...
Ai. Não é Bomberman? Não é o ponto. Não. É online. Era online. Tá. E aí, bom, o que é maravilhoso desse Webtoon é que você acompanha, eles jogam o jogo, então você consegue ver eles jogando, os personagenzinhos deles desenhados nos jogos, histórias do jogo acontecendo, os chats de jogo, o jeito que eles conversam é como se eles estivessem num jogo mesmo, só que também tem a parte da vida real acontecendo, que é um vizinho e a história que eles vão acontecendo, que o cara... Às vezes nenhum dos dois descobrem, porque demora muito para os dois descobrirem que eles são vizinhos. Mas assim, é de uma comédia brilhante esse Webtoon. Eu dou muita risada, eu não sei você, Mendes, e eu tô acompanhando semanalmente. E eu amo. Acho divertido. Eu acho ele muito divertido. Eu já li os Hós bem à frente, vi figuras bem à frente. Eu já vi figuras até o final da primeira temporada, basicamente. Assim. Boa! E... assim, eu gosto dele. Eu, às vezes, gostaria que tivesse um pouco menos de videogame, às vezes, porque... É porque eu sinto que a história tá progredindo muito lentamente, sabe? Sei. E, às vezes, eu fico um pouco cansadinha. Tipo, não é que eu não gosto das cenas de videogame, mas é que, às vezes, fica, tipo, 3, 4 capítulos só nisso. Na quest deles. Sendo que isso não ajuda a progredir... muito na história num geral. É tipo assim, eles são vizinhos e eles não sabem. Sim. E eles são amigos no jogo, né? Exato. Tipo, eles conversam no jogo. E aí, eles são vizinhos e eles começam com uns atritos, assim, principalmente da parte do outro cara. O outro cara suspeita muito dele, acha o outro cara estranho. Então, tipo assim, você tem uma progressão que precisa ser feita, que é a relação deles fora do jogo, entendeu? E aí, fica muito no jogo. Às vezes eu fico... sai um pouco do jogo, sai! Vamos pra desliga esse videogame, vai viver, real. sabe? Vai viver. Eu fico um pouco assim às vezes, né? Mas eu gosto muito da história. Tipo, eu me divirto, porém, às vezes, eu fico curiosa pra saber, eu fico tão curiosa pra saber como é que vai progredir o fora, que eu fico um pouco irritada que não sai do jogo. Tá, você quer que vá mais rápido fora. É porque eu tô curiosa, entendeu? Tipo, eu quero que eles descubram que são eles. Eu quero que o outro cara pare de suspeitar dele, porque é o amigo dele. Não tem por que você ficar suspeitando do seu amigo, sabe? É o seu Hyung, não faz isso. E aí eu fico, ai, desliguem esse computador, sabe? Não, eu não discordo. É um pouco irônico eu falar isso, um pouco, né? Mas não é porque não é legal as cenas de videogame, tá? É só porque eu realmente... tô curiosa pra saber como é que vai progredir. O diálogo, é só isso. É que os diálogos do videogame, eu acho muito precioso o diálogo dos videogames. Não, são muito bons, são muito bons, muito bem escrito. Quando eles usam o emoji pra falar, eu acho divertidíssimo. É muito bom. Uhum. Mas eu entendo a sua coisa, a sua aflição de vamos progredir. Mas agora que tá progredindo, eu tô tipo, uau! Yay! Sim, tipo assim, eu gosto das cenas de jogo que ajudam a progredir nessa relação. Mas às vezes eu acho que tem muita cena de jogo, é muita luta, evento, evento pelo evento, luta pela luta, que eu sinto que não agrega muito na história, assim. Sim. E eu acho que é legal, tipo, pra quem joga, mas eu fico meio tipo, não, gente, eu já entendi, eu já vi 5 capítulos atrás outro evento parecido, vamos seguir, vai, vamos pra próxima coisa. Mas é bem divertido, tá, gente? Eu tô falando isso, mas eu li todos os Hós possíveis pra matar minha curiosidade. Então eu gosto muito, tá? É um dos meus tops webtoons favoritos, assim, da atualidade. Fácil. Não levem isso como um hate pra ele. Todo webtoon, assim, dá pra gente apontar alguma coisa. Eu tenho coisas que não são legais pra apontar em relação a Let's Play também, outras histórias, é normal. É só às vezes a minha curiosidade é tão grande que eu gostaria de que a história, algumas coisas avançassem um pouco mais rápido. Aí depois vocês jogam mais, entendeu? Só resolve esse problema aqui, por favor, depois vocês jogam mais. Se conheçam, depois vocês podem jogar, tá tudo bem. Exatamente. Mas é muito legal, tá? Recomendo demais. Tem uma coisa que me irrita também. Os personagens não têm mamilos, eu fico irritada. Sempre. Que não é porque eles simplesmente não têm mamilos, tá? Mas é aquela censura idiota de tipo, não vamos desenhar mamilos. Eu fico, gente, pelo amor de Deus. Aí tem toda uma sessão deles fazendo aula de natação e o personagem não tem mamilo porque não pode desenhar.
Se o personagem naturalmente não tivesse mamilo, é uma coisa, mas eu sei que eles não estão ali só porque não pode desenhar mamilo. Porque, meu Deus, polêmicos, sabe? Exato. Aí eu fico um pouco irritada. Toda vez que eu vejo isso em algum webtoon, eu dou uma revirada de olho e fico, ok, gente, tá bom. Ok. Eu concordo. Mas assim, ó, incrível, tá? História maravilhosa, leiam. Não ganhou Batalha de Descobertas à toa, tá? Não ganhou à toa. Concordo. Sou eu, né? É você. Brilha, porque os dois são parecidos, mas diferentes. Os dois são parecidos, né? Você conhece um e depois você chega no outro. Eu li primeiro esse e depois eu conheci o Neighbor Guild Member, né? Também. Mas estou falando de Netkama Punch, que inclusive na tradução em inglês tá pertíssimo de acabar. Eu sei porque eu já vi os Ross e acaba logo. Menina? Jura? Acaba logo. E é uma premissa mais ou menos parecida, as pessoas se conhecem no jogo, aí tem uma certa animosidade no jogo, mas que depois vira uma amizade e tal. Só que esse tem uma questão engraçada, né? Tipo, o protagonista, ele quer se vingar de um personagem do jogo, porque, digamos assim, ele era o fodão do jogo e um dia esse cara apareceu e acabou com a vida dele no jogo. Acabou com a guilda dele, matou todo mundo, acabou com a reputação dele, e aí ele ficou meio que guardando esse rancorzinho. Muito tempo depois, anos depois, ele decide voltar pro jogo com uma conta nova, que ninguém conhece, e aí ele acaba encontrando esse cara e tal, e aí ele decide que vai se vingar dele. Então ele finge que é uma mulher. Sim. E aí o cara começa a gostar dele, ele sabe que ele tá interessado, então ele meio que começa a brincar com esse interesse e tal. Só que o cara apaixona real, assim. Ele, tipo, real fica apaixonado na Nuna dele, né? E aí um dia ele decide ir atrás pra descobrir quem ele é, porque ele tá começando a suspeitar e descobre que na verdade é um cara. Ele fala, é? E aí... é? E aí coisas bizarras começam a acontecer, né? Porque daí descobre que ele é um cara, mas aí ele começa a falar que tá tudo bem porque ele joga nos dois times, né? E aí ele começa a ser, tipo, insuportável e, né? Tipo, é uma pessoa que se recusa a sair da sua casa, né? Um lance meio assim. Mas sabe que eu fui lendo mais a história depois? Porque, tipo, quando chega nessa parte é bem estranho, né? Ele fica real obsessivo com o cara. Sim. E o cara quer se livrar dele, não consegue. E você fica até meio estranho, tipo, ele tá tão apegado assim. Tá passando. Mas sabe que depois que você ler a história, faz um pouco mais de sentido. Vou dar uns spoilers, tá, gente? Mas vou dar uns spoilers pra Nayana, eu sei que ela gosta. Obrigada. Porque depois você começa a ver flashback dele. Porque até o momento você só acompanha o protagonista, você não acompanha o outro cara. E aí você começa a acompanhar o flashback dele de quando ele começou a gostar da pessoa que ele conversava no jogo, que ele achava que era uma mulher e tal. Tá. E aí você começa a ver, tipo, ele ficando apaixonado. E aí quando ele descobre que é um homem, ele não faz tudo aquilo porque ele está apaixonado. Quando ele descobre, ele fica puto, ele fica com raiva. E aí ele decide que ele vai se vingar. Foi o que eu imaginei. Então, mas é que no dia que isso acontece, ele realmente fica puto, só que depois ele meio que abre mão fácil, entendeu? Tá. Só que não é isso, ele quer se vingar ainda. A vingança dele é fazer o cara gostar dele e depois dar um pé na bunda, entendeu? É isso. Que filho da mãe! Entendeu? Piorou mais ainda. Esse é o objetivo dele inicial, entendeu? Que, sinceramente, o outro cara também não tava fazendo a mesma coisa com ele. Tava fazendo isso... Vai no jogo, né? Fazer ele gostar dele e depois, eu sou homem, haha, tchau, né? E desaparecer, tipo, te enganei esse tempo todo. E aí ele decidiu que ele ia fazer a mesma coisa. Só que o plano dele não dá muito certo, né? Porque, na verdade, tipo, acaba que ele acaba realmente gostando do cara. Só que aquele começo que é altamente agressivo e bizarro... Tá. É porque não é que ele é naturalmente agressivo e bizarro num relacionamento daquele jeito. É porque ele realmente tava com a intenção de se vingar, entendeu? Entendi. Ele tava querendo acabar com a vida dele de propósito, irritar ele de propósito. Tava se passando pra ser muito. Tá, entendi. Ele tinha duas opções. Ele queria ou irritar o cara de verdade pra fazer, tipo... Ele queria deixar a vida dele insuportável naquele período. E se de quebra o cara gostasse dele, ele ainda ia poder fazer mais uma coisa, que era assumir da vida dele, que nem ele fez com o cara no jogo, sabe?
né? Sei. Tipo, desaparecer e tal. Só que depois acaba, né, voltando pra comer o rabo dele. Então é muito engraçado ver isso se desenrolar. Eu gostei bastante de ver a cena de flashback da vida dele, assim, eu achei massa, porque você passa a maior parte do Webtoon sem ver nada e tal. Sem entender o que tá acontecendo. E o Webtoon tá acabando, gente. E o Webtoon tá acabando, então você pode ler aí, desculpa aí se eu dei spoilers. Ele vai acabar, eu acho que com 81 ou 91 capítulos. Vai ser uma história de menos de 100 capítulos, assim, pra você concluir. E eu acho que ela tem essa temática de game, assim, é engraçado, eles jogam também, esse cara é um streamer famoso. Então, mesmo depois que eles se conhecem fora do jogo, que eles passam a se relacionar fora do jogo, o jogo ainda está presente. Tipo, ele ainda aparece, ainda tem várias tramas envolvendo o jogo, então ele é O jogo não fica pra trás. É uma coisa que eu achei, que no momento que eu achei que fosse acontecer, até onde eu li. Eu achei que o jogo fosse nunca fica pra trás. Tá. O jogo nunca fica pra trás. Ele pode até diminuir um pouco a incidência, mas o jogo não fica pra trás, porque o cara continua sendo streamer, ele continua gostando do jogo, e eles continuam... E tem personagens que seguem aparecendo só no jogo, então... Né, os amigos da guilda e tal, a parada lá, então eles começam a... Eles continuam jogando com uma certa frequência, assim. Ai, que eu bom. acho um Webtoon legalzinho, assim, pra ler. Se você tiver na vibe, não tiver nada pra ler, quiser alguma coisa desse tipo... Podem ler, é um BL, tá? E é isso. Ele não é mais 18, não é? Não. As cenas são bem sutis, assim. Apesar de ter umas abordagens meio agressivas, às vezes, ele nunca chega a ficar explícito a ponto de ser classificado como mais 18, né? Ah, ok. Eu vou continuar. Fé que eu vou continuar. Espera sair todos os capítulos aí, você lê tudo de uma vez, é melhor. Eu te aviso quando acabar. Obrigada. Agradeço. Bom... Vou pro meu próximo, então. Que você não conhece, esse é só meu. Esse é só seu. Esse é só meu. O nome é No Scope. Ele já é um pouco antigo, assim, na Naver. Eu acho que ele já acabou. A história, o que eu gosto é que é a história desse menino que quer ser jogador profissional de videogame. E ele meio que joga Fortnite. Eu nunca joguei Fortnite na vida, mas eu vou chamar de jogo de tirinho que os personagens tiverem de jogo de jeito diferente, tipo Fortnite. Tá? O Fortnite, ele tem aquele lance ainda que você constrói coisas enquanto também, você tá... Você constrói parede, constrói escada. Tem um pouco disso também, depende da sua personagem no Webtoon. Mas a história desse menino, ele tem a mira muito boa, e só que ele tá na escola e ele não tem muito dinheiro. Então, ele fica naquela coisa de ou eu largo a escola e vou ser jogador profissional, ou eu continuo na escola pra ter um futuro. E ele é muito bom, assim, ele é tão bom que o computador dele é muito ruim, porque ele não tem dinheiro. Mas ele consegue ser bom no computador ruim. E ele é como se fosse um sniper do time, assim. Então, ele tem a mira muito rápida, ele consegue atirar nas pessoas de forma muito rápida, mesmo com um computador ruim. Então, isso significa que o dedo dele é rápido, ele é rápido, a cabeça dele é rápida de entender o que tá acontecendo. E a história vai acompanhando o processo dele de virar jogador profissional, e tem um menino da sala dele que também joga junto com ele, assim, eles acabam virando amigos, no começo eles não são. Mas o que eu acho muito legal desse Webtoon é que me mostrou como é o universo de jogadores profissionais de videogame, porque eu não tinha ideia de como funcionavam certas coisas, assim, sabe? Tipo, do processo dele e quantas horas ele treina por dia, se ele mora com as outras pessoas, como funciona, se troca de time, como funciona campeonato, sabe? Nesse rolê de levar o teclado, de levar o videogame, sabe? É muito legal, porque o Webtoon mostra tudo isso. E é muito, muito divertido. E é isso, ele é esporte, então tem os momentos que se passam dentro do jogo, porque você acompanha a habilidade do menino, mas conta muito o processo dele fora de virar um gamer, e é muito bom. Vale muito a pena. E já acabou, faz tempo que ele existe. Faz muito tempo que esse Webtoon existe. Isso aí é coisa boa, tá? É bom. Tem aqueles rolês clássicos, clichêzão de amigo que vira rival, porque tem um momento que o amigo vai pro outro time, sabe? Tipo, mas é bom. Sim. Bom. Mas é muito legal. E é bem, assim, jogo de rank. Eu, como jogadora de Pokélol, acho muito divertido ver isso. Gente, isso encerra a nossa lista. Nossa! Né? Sempre. Dessa vez não foi de 3 horas. Yes!
Não foi. Nossa, a gente tá melhorando, né? Tamo. A gente tá melhorando. Será que é porque a gente tá em 2? Talvez. Bem possível. Né? Bem possível. Mas eu acho que a gente já teve nossos momentos de mesmo em 2 se passar muito. Ah, já. Se já. Eu quero acreditar que é porque a gente tá em 2 e porque a gente tá melhorando. Acho que assim eu vou ficar mais feliz, né? Pegando o nosso tempo. Exatamente. Gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, tá? Mas o assunto, como sempre, não precisa acabar ainda, beleza? Você pode continuar interagindo com a gente pelo @falardewebtoon, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Quer deixar sua recomendação de webtoon de videogame pra gente? Ou de temática de videogame, ou que se passa dentro de um videogame? Vai lá. @falardewebtoon. Ou então você pode também deixar aí nos comentários do Spotify. Abre aí os detalhes do episódio que você consegue comentar. Pelo celular, com certeza. Pelo PC, acho que não ainda. Spotify ainda não conseguiu trazer essa funcionalidade pro PC. Eu falo isso, gente, porque eu trabalho muito em desktop, né? E eu tô sempre com o Spotify usando, tá no desktop, e eu tô sempre checando e nunca tá lá. Absurdo. Spotify, vamos fazer aí alguma coisa em relação a isso, tá? Gente, na descrição também tem perfil das hosts, também tem link pra entrar na comunidade do Discord. Por favor, não se esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do podcast, caso você não tenha feito isso ainda, porque ajuda a gente, é muito legal. E também não esquece que além da seção de comentários do Spotify, também tem enquete pra você responder. E a enquete do episódio de hoje, Nai, vai ser... Você prefere ler webtoons que falam sobre videogames ou que se passam em videogames? A gente quer saber isso, tá? É a pergunta que a gente fez pra gente mesma e eu quero saber a resposta das pessoas. Exato. E a gente quer saber a sua resposta. Então não deixa de responder pra matar a nossa curiosidade. Só isso mesmo. Beleza? Que já é muito. Muito obrigada. No mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Obrigada, gente. Bye, bye. Tchau. Bye. Tchau, tchau.